nosso município, nós temos somente área urbana, nosso município não tem área rural. Então, são 432 quilômetros quadrados, e é compreendido somente como área urbana. Né? A nossa última legislação, que alterou uso e ocupação do solo, ela alterou também esse aspecto. Todas as áreas são, portanto, áreas urbanas. São 13 milhões de metros quadrados de áreas públicas protegidas que nós temos em Curitiba, distribuídas em unidades de conservação. Nós temos uma lei que segue o regramento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e nós temos uma lei que é o Sistema Municipal de Unidades de Conservação. Então, são 27 parques, 17 bosques, dá um total de 54, que tem uma característica de parque urbano, de lazer e principalmente conservação da natureza. Temos um jardim botânico, 9 bosques de conservação da biodiversidade urbana, que são áreas públicas também, 2 APAs, alguns parques estão inseridos, inclusive, nessas APAs, 2 estações ecológicas, um refúgio da vida silvestre e um total de 1.060 praças, jardinetes, eixos, largos, enfim. A gente inclui também as praças por conta do que ela representa de necessidade de espaços de conservação, de lazer no meio do ambiente urbano. E um dado bastante importante é que nós temos de área verde por habitante, não necessariamente áreas protegidas, não parques, mas considerando as áreas verdes que estão distribuídas nos imóveis privados também, nós temos esse índice de 60 metros quadrados de área verde por habitante. Então, Curitiba é uma cidade que tem bastante remanescentes de vegetação, e daí a importância das RPPNMs, justamente porque a maior parte dessas áreas, das áreas verdes, elas são áreas privadas, não são áreas públicas. E através das RPPNMs nós conseguimos garantir também uma condição de conservação dessas áreas. Atualmente nós temos 54 reservas particulares do patrimônio natural municipal, que somam um total aí de 75 hectares. Então, como nós estamos falando em área urbana, eu vi pelas apresentações que o pessoal quantifica em hectares. Aqui a gente considera por metro quadrado, porque um metro quadrado na área urbana, ele tem todo esse aspecto aí da valoração imobiliária também, que muitas vezes compete com a criação da RPPNM. O proprietário fica dividido entre fazer o uso daquele imóvel para atividades imobiliárias diversas, ou preservá-lo, e aí é necessário ter incentivo. Então, a nossa previsão é até o final de 2021 termos 66 RPPNMs, considerando as já criadas 54 e os processos que estão em tramitação, que deverão ser finalizados até o final do ano. O nosso rito de criação de RPPNM é basicamente equivalente ao que a Socorro apresentou agora. Né? Começa com o desejo do proprietário em criar a RPPNM, ela parte é uma ação voluntária, então parte de um requerimento, apresentação da documentação e aí por diante, finalizando com o decreto de criação, né, o decreto do prefeito municipal. Nós começamos o nosso programa em 2006, a primeira lei foi a 12.080, posteriormente foi alterada em 2011, e em 2015 teve mais uma reestruturação. Então, alguns aspectos vêm sendo, com a experiência aprendida, vêm sendo também adequados na legislação, de forma a incentivar cada vez mais o maior número de proprietários a criarem as reservas. Uma diferença que eu acho que nós temos com as demais cidades, e talvez seja esse o fator também de que aumente até o interesse dos proprietários dessas áreas na criação da RPPNM. Aqui nós temos aquele mecanismo da concessão do potencial construtivo, que é como uma legislação de solo criada. Por exemplo, um imóvel que ele está num determinado zoneamento da cidade, tem os parâmetros de ocupação desse imóvel, então ele poderia construir tantos metros quadrados, distribuído, enfim, de acordo com todas as regras do zoneamento, ele pode transformar isso em potencial construtivo, esse potencial é vendido no mercado imobiliário, de forma que aquilo que ele poderia construir naquele imóvel que passou a ser uma reserva, através do potencial construtivo, é transferido para construção em outros imóveis que podem receber construção adicional. E esse é um recurso que ele é bastante significativo. É praticamente a mesma condição de uso que ele teria se fosse construir um imóvel, ele passa a vender esse potencial construtivo no mercado imobiliário, e é um recurso que tem condições de manter a sua reserva.
né? Além disso, ele também tem a redução ou, na maioria dos casos, a isenção do IPTU. Então, acho que a nossa diferença com os demais municípios, uma que nós estamos inseridos totalmente em área urbana e outra, esse mecanismo do potencial construtivo que realmente ele faz bastante diferença na hora do convencimento do proprietário para a criação da reserva. As atividades que podem ser desenvolvidas são aquelas também já consideradas na lei, né, semelhante às outras legislações das outras cidades, que é o desenvolvimento de pesquisa científica, visitação com objetivos terapêuticos, turísticos, recreativos e educacionais, que devem estar previstas no plano de manejo. Então, todas as reservas têm que ter o seu plano de manejo. O imóvel continua sendo propriedade do proprietário, né? Ele não perde essa condição da propriedade. A área, ela também tem essa característica de ser gravada a perpetuidade dela, então a reserva é para sempre. Esse é um dos aspectos, concordo quando a Socorro coloca que é um dos aspectos que pesa bastante na decisão do proprietário quando tem essa condição de perpetuidade da área para se criar a reserva particular. E a possibilidade de uso, como eu já disse, para desenvolvimento de pesquisa, visitação, enfim, é previsto no plano de manejo. Já comentei da concessão do potencial construtivo, que pode ser renovado, inclusive, a cada 15 anos. Esse é um dos grandes benefícios da legislação. A legislação permite que seja transferido para qualquer interessado, então ele pode ser comercializado no mercado imobiliário para qualquer tipo de uso, né? Uso comercial, uso residencial também. A isenção do valor do terreno de bosque no cálculo do IPTU, que é um dos benefícios também que o proprietário da RPPN tem, né? A área de bosque, ela muitas vezes é quase 100% da área da RPPNM, então ela dá praticamente a isenção do IPTU. E os proprietários podem pleitar, daí, junto ao governo do estado, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, também o benefício do ICMS ecológico, além do que está agora sendo regulamentado, que é o pagamento dos serviços ambientais. Nós criamos em 2012 um selo, que é justamente para quem vai adquirir o potencial de uma RPPNM, muitas vezes é uma atividade que não está relacionada à conservação ambiental, mas ela obtém o selo, que é uma maneira de dizer, esse imóvel foi construído, tem uma parte verde aqui nessa construção, porque o potencial obtido ele é oriundo de uma RPPNM. Então, esse é um selo também para incentivar que o potencial de RPPNM seja atrativo também no mercado imobiliário. As áreas nativas em ambiente urbano, elas trazem benefícios que eu acho que para todos que estão participando desse evento, que já tem uma familiaridade com as RPPNMs, é redundante repetir, mas sempre é válido, né? Que ela ajuda a manutenção das áreas permeáveis, permitindo o fluxo contínuo dos recursos hídricos, ajuda na regulação do clima regional, ajuda na regulação de poluentes atmosféricos. Nós fizemos um levantamento também com relação às áreas verdes e também esse levantamento contemplou as RPPNMs com relação aos sumidouros de carbono que as florestas representam, então o quanto que elas ajudam também nessa discussão toda que nós temos no momento e ações voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas. As áreas verdes, elas têm um papel importante como sumidouros, né? Elas fazem o sequestro do carbono que está na atmosfera. Então, isso também é uma das funções ecológicas importantes. Na manutenção do solo, redução dos efeitos de enchentes, enfim, a possibilidade de conectividade entre os fragmentos florestais remanescentes, facilitando o fluxo da fauna, indiretamente da flora, o aumento do bem-estar, né, das pessoas e melhoria da qualidade de toda a população. Então, são benefícios que levam o município realmente a incentivar a criação de RPPNMs, por tudo isso que elas representam no contexto das cidades, e criar incentivos como o do potencial construtivo, que é o que nós temos aqui no município.